Tem gente que acha que a fundação começa quando o concreto chega na obra, mas na maioria das vezes o problema da fundação começa muito antes disso. Começa na escavação. E o mais perigoso é que tem obra sendo coordenada sem ninguém perceber isso, porque o buraco foi cavado errado. Agora eu te pergunto, você confiaria construir a sua casa inteira em cima de uma fundação feita no improviso? Porque quase ninguém olha isso da forma certa. A pessoa vê a reta escavadeira trabalhando, o pedreiro cavando e pensa, é isso aí, turma. Mas é aqui que nasce muito prejuízo dentro da construção. Tem uma coisa que muita gente subestima na obra, a escavação das fundações. E eu vou te falar uma verdade que pouca gente explica. Fundação não começa no concreto, ela começa no solo, porque não adianta ter uma ferragem boa, não adianta ter um concreto forte, não adianta gastar dinheiro na estrutura se a base foi mal executada. E o pior é que na maioria das vezes o erro não aparece na hora, ele aparece só depois, na trinca, no recalque, na parede abrindo, no piso afundando, na infiltração, na estrutura trabalhando. E aí o prejuízo já ficou caro. Agora pensa comigo, você já viu obra onde a vala virou barro depois da chuva? Ou então a escavação que ficou cheia d'água? Ou o fundo ficou desnivelado? Ou cada sapata ficou numa profundidade diferente? E mesmo assim a obra continuou? Pois é, quase ninguém percebe isso, mas a fundação começa a perder a qualidade antes mesmo da concretagem. E esse é o tipo de erro que vai acompanhando a obra inteira, porque obra não é lugar de improviso. A maioria das pessoas acredita que escavar fundação é só abrir um buraco, mas não é. Existe a fundação correta, existe o alinhamento, existe o tipo de solo, existe o nível, existe a compactação, existe a sequência certa. E quando isso não é respeitado, a estrutura toda começa a dar errada. E sabe o que é o pior? Tem obra que aparenta que ficou muito bonita, mas estruturalmente já nasceu comprometida. E isso assusta, porque o cliente olha a casa pronta, mas não faz ideia do que ficou enterrado ali embaixo. Isso faz sentido para você? Agora deixa eu te contar uma situação que acontece muito. A pessoa compra o terreno, quer começar rápido, chama a equipe, marca a fundação e já manda cavar. Sem sondagem, sem análise correta do solo, sem verificar a presença da água, sem entender a diferença de nível, sem planejamento. E aí começa o festival de improviso. A vala desmorona, a escavação fica irregular, a profundidade muda no meio da obra, começa a chover, o solo vira lama, o concreto chega e mesmo assim concreta, porque sempre foi feito assim. E é aqui que nasce prejuízo, porque o problema não está onde a maioria acha. O problema não é só a fundação, o problema é a sequência errada da obra. Quem não tem o mapa, improvisa, e improviso na fundação custa muito caro. Agora presta atenção nisso aqui, porque quase ninguém fala. Tem solo que parece firme em cima, mas embaixo é completamente instável. E sem sondagem, a equipe vai descobrindo isso só no meio da execução. Aí muda a profundidade, aí muda a dimensão, aí muda o consumo de concreto, muda a ferragem, muda o prazo, muda o custo. Ou seja, o barato começa a ficar caro. E sabe o que mais acontece? A pessoa acha que está economizando, evitando o planejamento, mas depois perde dinheiro em retrabalho, atraso, desperdício, concreto extra, máquina parada, equipe parada e correção de erro. Você já percebeu como na obra o prejuízo quase sempre nasce no começo? Só que ela aparece só no final. E a fundação é exatamente assim. Agora imagina uma escavação mal executada, o fundo da vala ficou fofo, entrou barro, misturou solo solto, não foi regularizado o fundo. Aí a concretagem vem por cima de tudo isso. O que acontece? A
carga da estrutura começa a trabalhar de uma forma irregular. E com o tempo, a estrutura sente, porque a fundação não distribui a carga do jeito que deveria. E aí começa a aparecer micros fissuras, pequenas movimentações, recalques, desalinhamentos, problemas de acabamento. E o cliente normalmente acha que o problema começou na parede, mas não, começou bem lá atrás, na escavação. Ninguém te explicou isso antes, né? E tem um erro que é muito comum, a chuva. Tem obra que cava a fundação e deixa aberta por dias. Vem a chuva, encharca o solo, desmorona as laterais, acumula água e mesmo assim continua a execução tratando como se estivesse correto. Isso é extremamente perigoso, porque o solo perde resistência, o fundo da escavação muda completamente. E o mais perigoso é que muita gente continua como se nada tivesse acontecido. Só que a engenharia não funciona no achar. Obra boa começa antes da obra e fundação boa começa antes da concretagem. Ela começa no estudo, na análise, na sequência, na preparação, na leitura correta do terreno. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. A construção civil é um sistema. Tudo conversa. Solo, escavação, fundação, estrutura, vedação, cobertura. Quando você erra no começo, o restante da obra inteira sente. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas só dá valor na parte bonita da obra. A fachada, o porcelanato, a iluminação, o paisagismo. Mas a parte mais importante normalmente fica enterrada. Literalmente. E é exatamente por isso que tanta obra dá problema, porque as pessoas querem acelerar etapas que não podem serem aceleradas. Querem resolver na obra, querem decidir no caminho, mas engenharia não é improviso. Engenharia é sequência lógica. Erro de sequência custa caro. Agora deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Não importa se a obra é pequena, não importa se a casa é simples, não importa se é um sobrado, não importa se a obra é grande ou então pequena. Fundação continua sendo uma das etapas mais críticas da construção, porque ela sustenta tudo. E quando a base nasce errada, o restante da obra vira gerenciamento de problemas. Você confiaria nisso aí na sua construção? Porque eu não confiaria. E talvez esse seja um dos maiores erros silenciosos da construção civil. Subestimar o começo da obra, porque o começo normalmente não aparece no Instagram. Não fica bonito na foto. Não impressiona visualmente, mas é ali que a qualidade real da construção nasce. Isso que eu tenho para te mostrar aqui, vocês verem na escola de obra. Obra precisa de uma lógica, precisa ter uma sequência, precisa ter uma organização, porque conhecimento sem execução não gera resultado. E execução sem planejamento vira retrabalho. Por isso que eu sempre falo, quem planeja evita prejuízo e quem não tem o mapa se perde na obra. Então, se você está construindo ou pretende construir, comece a prestar mais atenção nas etapas que ninguém valoriza, porque normalmente são elas que mais geram problemas depois. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a sua obra de uma forma diferente, já curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal e comenta aqui, você já viu alguma fundação sendo executada no improviso? Porque eu garanto, tem muita gente construindo errado sem perceber. Tamo junto e nos vemos nos próximos vídeos.